Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs. Em breve vai começar o nosso serviço divino. O nosso cântico de entrada se encontra no inário, número 379. Persevera fielmente. Obrigado pela vossa atenção. Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Todo-Poderoso e grandioso Pai Celeste, mais uma vez nos aproximamos diante de Ti e, bom Pai Celestial, queremos o fazer de um coração cheio de louvor e gratidão diante de Teu rosto. Te agradecemos por nos ter protegidos até aqui e te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia. E, bondoso Pai, nós te agradecemos por pertencermos na filiação divina. Somos Teus filhos por graças e Tu és o nosso Pai. É nesse sentido que nós nos dirigimos diante de Ti, nesta manhã, eterno Deus, com as nossas preocupações e as nossas necessidades. Mas sim, Pai, não queremos, ou seja, não nos dirigimos diante de Ti como os mendigos, os quais estão a pedir as esmolas. Mas, Pai Celestial, nós sabemos é a Ti que nós devemos nos dirigir, porque Tu és o nosso Pai e nós somos Teus filhos por graças.
E é a Ti que nós devemos dirigir todas as nossas preocupações. E nisto, Pai, queremos orar para todos os que estão doentes nas casas como nos hospitais. Muitos dos nossos irmãos e irmãs já vêm a suportar as cruzes há bastante tempo com as suas doenças. Muitos outros estão nas camas dos hospitais e muitos também foram atingidos pela pandemia que assola o mundo hoje. Pai Celestial, nós oramos por eles. Se possível, Pai, muda as situações para o bem. Oramos para todos os que estão enlutados, os que partiram os seus familiares para outra margem do além. Enxuga as lágrimas para essas famílias e permita que o Espírito Santo esteja mais próximo para poder consolar e fortalecer novamente a estas almas. Bondoso Pai, também nós temos as nossas preocupações que trouxemos diante dos degraus do seu altar esta manhã. Só Tu sonda os rins, Tu sonda os corações de todos nós. Tu sabes as preocupações que têm os Teus filhos lá nas suas casas. Muitas comunidades que estão de perto e longe de nós. Só Tu, Pai, conhece todas as preocupações. E queremos depositar isto nos degraus do seu altar esta manhã. Bondoso Pai, atende, por favor, a cada um daquilo que é bom para o seu corpo, alma e espírito. Oramos para todos os ministros ordenados, os ministros sacerdotais, Pai Celestial, que se encontram também nas comunidades distanciadas neste momento, que devem atribuir uma assistência pastoral à distância. Ajuda, Pai, cada um ter o bom ânimo de poder ter essa responsabilidade de cuidar das almas confiadas. Nós temos uma pré-alegria que brevemente podemos voltar agora para o serviço divino presencial. Prepara todos os caminhos, porque a situação não é assim tão fácil. Teremos de nos adaptar para uma nova vida, mas Pai, ajuda-nos em tudo. Agora dá-nos a Tua palavra, acompanha-nos com o serviço de Teus anjos e liga-nos de coração com o nosso apóstolo de distrito e apóstolo maior. Precisamos também a comunhão com todas as almas que nos antecederam no mundo do além. Aceita para que quando tocar a primeira trombeta, podemos nos reencontrar juntamente no salão das bodas. Pai Celestial, alegra os nossos corações esta manhã e preenche-nos com a paz do Senhor. Aceita-nos de pouca petição que te demos, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, caros ministros ordenados, lá em casa e nas comunidades onde se encontra. Lemos uma palavra do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios, no seu capítulo 1 e o versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui, por favor, pode sentar. Ali em casa, também com a família.
Em Cristo, amados irmãos, amadas irmãs, caros ministros ordenados, hoje é o dia do Senhor e a orquestra pode tocar os nossos corações esta manhã, porque nós somos ovelhas do seu pasto, nós somos ovelhas do Senhor e o Senhor hoje, o nosso Deus, Ele quer tocar os nossos corações e Ele quer falar conosco. Mais uma vez, através da sua palavra, que esta palavra tenha o lugar dentro dos nossos corações. É uma grande alegria, queridos irmãos e irmãs, hoje também já temos uma pré-alegria, porque daqui em breve vamos voltar a participar no serviço divino presencial, depois das autoridades poderem deliberar ou libertar a cerca sanitária. E esta é também uma grande alegria que nós teremos de nos encontrarmos com os nossos irmãos e irmãs nas comunidades como de hábito. Eu espero que este serviço divino se torne também uma bênção para cada um de nós e nós podemos nos preparar também para o próximo domingo, o qual nos espera para iniciarmos, ou seja, reiniciar os serviços divinos presenciais. Amados irmãos e irmãs, eu li uma palavra da epístola do apóstolo Paulo, que ele escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, onde se trata de que Deus é fiel e Deus, Ele chamou-nos para termos a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, Deus, Ele é fiel, Ele faz o que Ele diz e Ele faz o que também decide. Todavia, queridos irmãos e irmãs, nós devemos crer na sua fidelidade, porque acontece que, momento ou outro, nós ficamos ainda com dúvida para saber onde está a fidelidade de Deus, porque nós temos de passar nisto ou aquilo. Mas, sendo filhos de Deus, amados irmãos e irmãs, nós devemos crer na fidelidade de Deus. Desde então, e se nós fizermos uma pequena retrospectiva na antiga aliança, podemos também encontrar como Deus cumpriu a sua fidelidade perante as personalidades que tinham fé perante o seu povo. Sabemos da história do povo de Israel. Na sua retirada no Egito para a cidade prometida, Moisés tinha recebido palavras vindo de Deus para retirar esse povo da escravatura. Queridos irmãos e irmãs, se nós lemos na primeira carta dos Reis, no capítulo 8, versículo 56, podemos ver quando Salomão ele orou perante Deus, ele reconheceu a fidelidade de Deus. Ele bendizeu o nosso Deus. Diz: bendito seja o Deus de Israel, o qual deu o repouso ao seu povo. E ali Salomão pode declarar perante o povo, neste versículo, dizendo: nem uma palavra falhou da boca de Deus, das palavras que ele tinha prometido ao seu servo Moisés. Salomão, na verdade, ele reconheceu a fidelidade de Deus, de que Deus cumpriu com todas as palavras que ele falou com seu servo Moisés, e nenhuma palavra da sua boca falhou. Ele cumpriu com todas essas palavras. Ali nós encontramos a fidelidade de Deus. Também, às vezes, o que nós
percebemos não corresponde com as palavras de Deus. Por quê? Hoje, nem todas as promessas divinas se realizam. E pode surgir uma dúvida ali ou acolá, depois pensando, mas então onde está a fidelidade de Deus? Então todas as promessas divinas não se realizam. Queridos irmãos e irmãs, nós, volto mais a esta frase, queremos crer na fidelidade de Deus. E não só no passado, mas também aquilo que Deus prometeu no passado. Nós, hoje, podemos viver a fidelidade de Deus. Sabemos quando Noé saiu no dilúvio, quando eles saíram do barco. Na carta de Gênesis, no seu capítulo 8, versículo 22, ali nós podemos ler o que Deus prometeu aos seres humanos. Permite-me ler este versículo, amados irmãos. Está escrito: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Amados irmãos e irmãs, esta promessa de Deus mostra até hoje a fidelidade de Deus. Sempre temos o frio, sempre temos o verão, temos o sol, temos a noite. De forma que Ele mandou esta promessa até hoje. Queridos irmãos e irmãs, imaginemos se ainda neste mundo não houvesse essa sementeira, o que os seres humanos poderiam alimentar? E ali Deus mostra: eu sou fiel, e na sua fidelidade Ele cumpre com as suas palavras, e Ele não deixa nenhuma palavra das suas promessas passar em vão. Amados irmãos e irmãs, e o texto também fala sobre o chamamento e sobre a eleição. Deus é fiel, o qual vos chamou para estar em comunhão com o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Deus nos chamou. O que quer dizer? Também foi Ele que nos elegeu. O apóstolo Paulo pode escrever isso, Efésios capítulo 1, versículo 4. E lá está escrito que Deus nos elegeu antes mesmo da fundação deste mundo. Vejamos que graça, queridos irmãos e irmãs, antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha nos elegido para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E esta eleição, Deus nos chamou. Queridos irmãos e irmãs, a eleição até hoje continua a ser um mistério. Nenhum homem pode explicar o que é a eleição. E muitas das vezes, as pessoas que estão eleitas não compreendem também explicar a sua própria eleição. Mas Deus, Ele nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo, e Ele, para nos tornarmos santos e irrepreensíveis, para nos tornarmos seus filhos. E esta eleição, amados irmãos e irmãs, que nós somos agora uma parte da filiação divina. Deus é fiel, Ele faz tudo o que Ele diz e tudo o que Ele decide. Deus nos chamou porque Ele nos elegeu, e Ele tem todo motivo de nos chamar. Amados irmãos, Deus, Ele nos chama a cada um de nós pelo seu próprio nome. Nós podemos ter 5, 6 filhos, às vezes esquecemos o nome dos filhos para chamar todo o nome, mas Deus chama a cada um. Mesmo amado irmão está lá na sua casa, Deus te chama pelo seu nome. Deus te ama. Isto deve ser uma grande prenda para nós, filhos de Deus, nesta manhã, orgulharmos-nos, que cada um se sinta: eu tenho uma grande prenda de Deus, porque Deus, Ele me chama pelo meu nome. Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus ama todas as pessoas.
sem exceção. Ele conhece todos e tudo. Na carta de Mateus, no seu capítulo 10 e o versículo 30, lá está escrito: até mesmo os cabelos da vossa cabeça andam contados, estão todos contados. Queridos irmãos e irmãs, Deus, Ele conhece tudo. Nós podemos ir num barbeiro para ver se, dizer, só tiramos um bocadinho só de cabelo para contar. Não podemos conseguir. Mas Deus, o Todo-Poderoso, conforme está escrito, até mesmo os cabelos da vossa cabeça andam todos contados, porque Deus nos conhece e Ele nos chama pelo nosso nome. Queridos irmãos e irmãs, e ali também nós queremos retribuir o nosso amor ao nosso Deus, pelo amor que Ele tem conosco. Ainda o texto diz, continua a dizer, Deus nos chama para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, o que significa isto? Deus quer que nós estejamos com o seu Filho para sempre e eternamente. E está escrito na carta de João, capítulo 14, versículo 3, e se eu for e vos preparar o lugar, eu virei outra vez para vos buscar, para que onde eu estar, estejai-vos também. Amados irmãos e irmãs, esta é a comunhão que Deus prepara para os seus filhos. Por isso Ele nos chamou, Ele quer estar conosco, com seu Filho Jesus Cristo, para sempre e eternamente. Porque hoje, aqui ainda temos muitas coisas para dúvida e muito sofrimento. O que Ele nos prepara nos céus é uma eterna alegria, uma alegria que nunca nós vivemos aqui na terra. E Ele nos chama para esta eterna comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Deus nos chama também para revestir-nos sobre a ressurreição de Cristo. Jesus, Ele ressuscitou dos mortos. Jesus também prometeu a todos aqueles que o seguem para poder ser translatados ou arrebatados para vestir o mesmo corpo com o Senhor. Não é assim que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses? Amados irmãos e irmãs, primeiro os mortos que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e vós, os vivos, sereis arrebatados para poder vestir o mesmo corpo com Cristo. E esta comunhão que irá revestir na ressurreição para nós vestirmos o novo corpo. A nossa transformação não será igual como de uma serpente. Quando uma serpente ele alimenta-se alguma coisa e bem pouco, ele fica lá durante o tempo para se transformar, e quando vai se transformar sai na novo sempre a serpente. Mas a nossa transformação, amados irmãos e irmãs, não será este corpo. Nós iremos vestir o corpo novo, o corpo semelhante a Cristo, lá nos ares onde iremos nos encontrar com nosso noivo. Então Deus nos chama para esta comunhão. Deus também nos chama para a comunhão da vida com Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, a comunhão da vida com o Senhor Jesus Cristo permite também sofrer como Ele. Devemos aceitar sofrer como Cristo, Ele sofreu. Mas sejamos um pouco claros sobre esta situação. Amados irmãos e irmãs, Deus não nos chama para nós sofrermos como Jesus sofreu. Deus não nos chama que nós temos que sofrer muito aqui na terra. Deus não nos chama que temos que ser crucificados na cruz como Jesus foi crucificado. Ali temos que ser um pouco claro. Mas Deus, Ele nos chama
para que nós possamos saber o que aconteceu com o Filho de Deus. Porque Jesus deixou a sua majestade. Jesus veio aqui na terra para partilhar o sofrimento conosco. A injustiça, o medo, a morte. Jesus tinha que passar nisto para mostrar que ele partilhou este sofrimento conosco. Então, não há razão de nós sofrermos como Jesus sofreu aqui na terra, mas o que nós devemos fazer é lutarmos e enfrentarmos os sofrimentos que se vive aqui no mundo, tal como Jesus enfrentou, tal como ele venceu com a sua luta. Por que, amados irmãos e irmãs? Porque o diabo Satanás, através desse sofrimento, ele nos quer separar de Deus. Ele nos quer separar de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, ele tentou separar o Filho de Deus lá no deserto, quando dizia: se tu és Filho de Deus, pode transformar essas pedras. Se tu és Filho de Deus, sobe para o templo, cai para baixo. Então, muitas vezes, mas Jesus, ele recusou a todas estas ofertas. E se tu és Filho de Deus, ajoelha-te, eu darei todas essas riquezas. Amados irmãos, amadas irmãs, e nisto que nós também queremos estar atentos para que não sejamos envolvidos naquele espírito do diabo que nos quer separar do amor de Deus, que nos quer separar da vontade de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós queremos também enfrentarmos para podermos vencer toda essa situação por enquanto nós vivemos aqui na terra. E também a comunhão com o Filho de Deus é quando nós, como Filho de Deus, podemos partilhar o mesmo fardo com os nossos irmãos e irmãs. Cada um deve fazer um autoexame se ele consegue partilhar o fardo com o seu próximo. Estarmos também nesta comunhão com o Filho de Deus, é preciso que nós podemos aceitar trabalharmos em conjunto. Amados irmãos e irmãs, temos que trabalhar em conjunto. Temos que ter o mesmo espírito de olhar para frente. Temos que afastar o eu. Muitas pessoas hoje sempre dizem: eu fiz. Isto é o egoísmo, o egocentrismo, o individualismo. Amados irmãos e irmãs, mas nós fomos chamados todos para anunciarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a missão que recebemos e nós queremos anunciar esta missão todos a trabalhar juntos e numa grande comunhão com Cristo Jesus. E quando nós colocamos o eu, é uma coisa ruim que não pode existir no círculo dos filhos de Deus. E a comunhão com Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, não deve ser como um negócio que nós fizemos com Jesus. Hoje, quando posso tirar um exemplo dos casamentos que nós vivemos hoje, se vemos na maioria das partes, sempre há muitos divórcios, porque os casamentos tornaram como associação de interesses comuns. Quando o esposo trabalha, a esposa trabalha, então eles pensam: bem, ele vai trazer, eu também vou trazer, então vamos juntar, assim podemos andar. Mas quando alguém falha, que não consegue trazer, então nós não podemos continuar. E se nós observarmos, amados irmãos, o casamento não baseia-se sobre os interesses comuns, mas o casamento deve ser construído sobre o fundamento que é o amor. E nós falamos aqui da comunhão com Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, a comunhão com Jesus Cristo, a vida da comunhão com Cristo não deve ser semelhante como um casamento de interesses de bens comuns.
E onde chegamos a dizer, Jesus, oh Deus, eu dei assim X como oferendas, tu deve me dar troco também X. O que hoje acontece neste mundo. Nós não podemos obrigar a Deus, nós não podemos trocar com Deus. Nós também queremos fortalecer os nossos corações e queremos implantar dentro da nossa fé de que nós amamos, nós estamos em comunhão com Jesus através do amor, tal como Ele morreu por nós, por seu amor, tal como Ele veio para trilhar o seu sofrimento conosco aqui na terra, também nós queremos fazer e construirmos a nossa fé na base do amor. Queridos irmãos, esta é a mensagem que eu vos trouxe hoje. Deus é fiel, Deus chama-nos para a sua eleição, Deus chama-nos para estarmos em comunhão com seu Filho Jesus. E se nós permanecer nessa comunhão, seremos, na verdade, chamados bem-aventurados no dia do Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje temos aqui um ministro sacerdotal, que é o dirigente desta comunidade, o sacerdote João. Ele vai também nos acompanhar aqui. E o coro, por favor, a orquestra, por favor, de entoar mais um cântico. Amados irmãos e amadas irmãs, prezado ministro de Cristo na casa de Deus. Deus nos chamou esta manhã na sua bela igreja, onde nós estamos a ser servidos através do nosso amado apóstolo distrito adjunto. Aqui, o nosso amado apóstolo distrito adjunto mencionou também diversas palavras que podem ajudar-nos a peregrinar neste caminho do apostolado pro a pátria celestial. Ao pregar do nosso amado apóstolo distrito adjunto, eu pude buscar também uma linda palavra que é a comunhão. Amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã Deus também chamou-nos, através da sua fidelidade, para que nós entramos em comunhão com Jesus Cristo. E nós podemos vivenciar isto através da atividade do Espírito Santo. Na celebração da Santa Ceia, nós também entramos em comunhão com Jesus Cristo. E também nos cânticos de louvor, em conjunto, também nós formamos uma comunidade e entramos também em união com Jesus Cristo. Amados irmãos, também o nosso amado apóstolo de distrito adjunto menciona
a fidelidade de Deus a quanto à eleição dos homens. Nós vimos também a manifestação de Deus na vida de José. Ele passou diversas dificuldades, mas Deus permaneceu fiel a ele. Deus também elegeu o Jeremias. Quando Deus chama, nós entramos em temor, mas Jeremias pode recusar também o chamamento de Deus. Mas Deus manifesta a sua fidelidade, Jeremias, dizendo que antes que tu se formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Antes de sair na madre, eu te consagrei. Deus já nos elegeu antes da fundação do mundo, como aqui menciona o nosso amado apóstolo distrito adjunto. Nós queremos continuar também a retribuir esta fidelidade de Deus para o nosso próximo e deixar o Espírito Santo nos guia e manifesta em nós os dons de Jesus Cristo para que possamos trilhar este caminho até a revinda de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos ao nosso sacerdote pelo que foi revelado através do Espírito Santo. Ele mencionou aqui que Deus também nos chama pela comunhão na celebração da Santa Ceia. E, como já foi dito, brevemente nós vamos voltar a celebrar a Santa Ceia. Durante esses dias muitas pessoas já dizem, mas quando é que vamos voltar para celebrar a Santa Ceia? E todo mundo está ansiado com isto. Amados irmãos e irmãs, a comunhão da celebração da Santa Ceia também Deus faz nos lembrar do que nós vamos viver nas bodas do Cordeiro. A comunhão da celebração da Santa Ceia, Deus faz nos lembrar também do sofrimento e o sacrifício de Jesus Cristo. E talvez nós podemos pensar, então Jesus morreu, ele já ressuscitou e já está para junto do Pai, porque eles pregam sempre do sacrifício e do sofrimento de Jesus. Amados irmãos e irmãs, porque quando nós celebramos a Santa Ceia, nós queremos lembrar o sacrifício do Filho de Deus. E Deus nos faz lembrar isso no momento da comunhão, na consagração da Santa Ceia. E agora, Deus não obriga ninguém. Amados irmãos e irmãs, Deus deixa-nos perfeitamente livres. Cada um seja livre de poder responder ao seu apelo. E Deus não olha sobre o comportamento de alguém ou para acusar, mas Ele deixa que cada um livremente pode aceitar ao seu apelo. E nisto, queridos irmãos e irmãs, também podemos tirar esse exemplo que o nosso Pai Celestial, Ele quer perdoar os nossos pecados, mas alguém também pode dizer, não, para mim, eu não preciso, eu não peco, eu não quero. Amados irmãos, se perguntarmos lá nas nossas casas, durante essa semana, se alguém que não pecou, que não ora a oração do Pai Nosso que está nos céus, vamos ver que ninguém vai dizer ou ninguém vai se levantar para dizer eu não pequei. Somos todos pecadores. Então queremos nos aproximarmos livremente perante Deus para aceitar ao seu apelo e estarmos com Ele em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E agora vamos entoar junto o cântico penitencial. Também lá em casa vós podes cantar porque estão entre família, mas aqui na comunidade nós não podemos cantar. Será o cântico número 60.
Podemos então levantar-nos para orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Agora anuncio-vos a feliz mensagem. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, são-vos perdoados os vossos pecados, a paz do ressuscitado seja convosco. Amém. Caro e fiel Pai Celestial, com louvor e gratidão, que nos aproximamos mais uma vez diante de Ti. Te agradecemos, Pai, pelo Teu chamamento, porque Tu nos queres ver na comunhão eterna com Seu Filho Jesus. Te agradecemos pela Tua eleição, Pai. Não podemos imaginar sem a Tua eleição o que seria de nós. Não podemos imaginar se não houvesse a Tua graça o que seria de nós. Mas por Teu amor, por Tua graça, pela Sua eleição, Tu nos chamas pelo nosso nome e nós estamos agradecidos. Agradecemos por nos ter perdoados os nossos pecados e agradecemos, Pai, que Tu nos tornou agora branco como neves. Deixa-nos podermos lutar e enfrentar também para vencermos o pecado e no sentido de estarmos ainda muito mais próximo de Ti. Dá-nos a Tua graça e deixa que a paz de Cristo Senhor pousa sobre os nossos corações. Aceita-nos e nos atende pela vontade de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, próxima semana já teremos de presenciar o serviço divino com a celebração da Santa Ceia. E esta pré-alegria que nós já manifestamos deve também comover os nossos corações, mas ainda hoje aguardamos a cerca sanitária e as autoridades sanitárias de poder abrir o caminho, tal como foi prometido, para podermos iniciar a celebração da Santa Ceia. Para o efeito, queremos entoar um cântico, por favor. Queridos irmãos, queridas irmãs, amados servos, por favor, de se levantar também um pouco lá em casa, que nós podemos agradecer o nosso Deus.
Fiel Deus e amoroso Pai Celestial, ao fim deste nosso encontro aqui na sua casa, nós te agradecemos pelas tuas dádivas, pelo seu amor e pela sua graça. Nós te agradecemos também pelo grupo técnico que nos acompanha aqui para possibilitar as transmissões, pelo seu sacrifício e também sua oferta. Nós te agradecemos para a orquestra e os dirigentes que estão sempre trabalhando para que os serviços divinos sejam também seguidos conforme do nosso apóstolo de distrito deseja. E amado Pai Celestial, nós te agradecemos que mesmo à distância nós podemos sentir a comunhão que temos em espírito com os nossos irmãos, irmãs e com os ministros. Pai Celestial, muda as situações que nós vivemos hoje para nós voltarmos na nossa vida normal. Tudo depende de Ti. Não te queremos obrigar, porque Tu nunca nos obrigou. E Tu nos deixa perfeitamente livres de tomar as nossas decisões. Por isso, Pai, não queremos faltar respeito diante de Ti para Te obrigar a fazer isto ou aquilo. Mas nós Te pedimos, Pai, por misericórdia e por Sua graça, inclina os Teus ouvidos, escuta os nossos pedidos e muda as situações, se possível. Dá-nos agora a proteção angelical, cuida-nos no caminho de regresso, abençoa as oferendas dadas pelos Teus filhos e torna-nos dar o dia mais como nós esperamos para podermos celebrar a Santa Ceia em conjunto. Aceita-nos e ouve-nos por vontade de Teu amado Filho Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Por favor, pode sentar. Este serviço divino já foi anunciado, de que o apóstolo Cito Adjunto vai falar um pouco sobre a diretiva, sobre a proteção contra a infecção com o coronavírus. Antes que nós entramos nesta parte, gostaríamos de terminar completamente com o serviço divino e a orquestra pode nos dar o cântico final.
Muito obrigado, fizeste muito bem. E eu agradeço pelo vosso apoio, amados jovens, e Deus vos abençoe para continuar como mão de obra na casa de Deus. Muito obrigado. Na verdade, fizeste uma coisa muito bonita e linda. Sei que os irmãos também e as irmãs lá em casa, eles estão comovidos por vos ver. Só, queridos irmãos, irmãs, algumas coisas vou lendo e depois vou explicar como vai ser as diretivas sobre a proteção contra a infecção com o coronavírus. Antes, como todo mundo tem conhecimento, foi em generalidades a proibição de eventos públicos desde dia 15 de março de 2020. Face à proibição de eventos públicos decretada por parte do governo, a Igreja Nova Apostólica Angola cancelou, no dia 18 de março de 2020, temporariamente todos os serviços divinos e outros eventos da Igreja para assim proteger os seus membros. A partir do dia 15 de março de 2020, passou a ser transmitido aos domingos via YouTube um serviço divino celebrado na administração na Alemanha e que foi traduzido em português. A partir do dia 19 de abril, os serviços divinos passaram a ser celebrados em português, sendo emitidos a partir da nossa igreja em Coroios, Portugal, sem participação presencial das comunidades e via YouTube e telefone. Desde o dia 17 de maio de 2020, os serviços divinos passaram a ser celebrados ou ser emitidos a partir da nossa igreja em Palanca, como estamos hoje aqui em Quilambaquiás, e também na Boa Esperança, através dos apóstolos e os ministros sacerdotais. Com a circular de dia 19 de março de 2020, a direção da Igreja decretou que todas as atividades locais nas comunidades da Igreja deveriam ser suspensas e os edifícios das igrejas deveriam ficar fechados. E a partir dali, queridos irmãos, no ponto 2, vem agora a realização dos serviços divinos a partir de junho de 2020. Como sabemos, todos estamos a seguir a comunicação social, segundo a decisão tomada pelo governo e as autoridades sanitárias de Angola. A realização dos cultos religiosos voltam a ser permitida a partir do dia 24 de junho de 2020. A direção da Igreja tenciona regressar gradualmente à vida comunitária normal. Quer dizer que a Igreja não quer abrir todas as comunidades de uma só vez, mas gradualmente vamos ver onde nós temos as condições para reiniciar os serviços divinos, no sentido de mantermos o distanciamento e também a questão de biossegurança e a segurança dos nossos irmãos e irmãs. A partir do dia 28 de junho de 2020, quer dizer, na próxima semana, voltará a ser possível realizar regularmente serviços divinos presenciais nas comunidades, desde que sejam respeitadas as regras de distância, de segurança e higienização das mãos, bem como cumpridos os requisitos abaixo referidos. Quer dizer, com isto, queremos dizer aos nossos ministros ordenados, aos apóstolos, de que só será
autorizado a abrir as comunidades onde nós temos realmente as condições de biossegurança e a regra de distanciamento. Os serviços divinos por videotransmissão aos domingos continuarão. Quer dizer, neste sentido, também nós vamos continuar com serviço divino de videotransmissão pelo YouTube. Isso vai ser feito 15 em 15 dias para permitir que os irmãos de risco, aqueles que sofrem outras doenças, que não conseguem assistir os serviços divinos, também podem assistir a partir das suas casas os serviços divinos. E os ministros, organizadamente, poderá, através dos distritos, ou seja, das comunidades, poderão organizar também a forma de levar a Santa Ceia, pelo menos uma vez, para estas famílias por mês. E como vós sabem, temos sempre muitos encontros na igreja para ensaio, para reuniões, para a juventude, para as crianças, etc, etc. Mas, neste sentido, todos os encontros nas igrejas, a não ser encontro planificado pelo apóstolo, bispo ou ministro distritais ordenados, que não seja os serviços divinos, continua interdito até novas indicações. A direção da igreja decidirá sobre a sua realização atendendo ao desenvolvimento da situação. Quer dizer, todos os encontros ficam ainda interditos até as novas orientações. Quando esses encontros nas igrejas voltarem a ser permitidos, as regulamentações abaixo terão de ser respeitadas, tal como se dos serviços divinos se tratasse. E agora, passamos no ponto 2, como nós vamos preparar as nossas comunidades, a preparação dos serviços divinos nas comunidades. Tem que haver limitação do número de participantes do serviço divino. Para conseguir manter a distância de segurança decretada pelo governo, será necessário definir o número máximo de participantes, o que caberá ao dirigente da comunidade. Desde que existe o limite máximo de 150 membros definido pelo governo, o limite máximo poderá ser de 30% de lotação de lugares sentados calculada com base na área da sala de culto. Bem, por exemplo, o governo decretou são 150 membros. O dirigente da comunidade tem que ver esta comunidade se dá para 150. Mas temos que contar com o distanciamento, as distâncias são 2 metros. Nesse 2 metros, nós vamos encontrar que apenas talvez 30% pode assistir ao serviço divino. Isso deve ser respeitado. E ali, o dirigente distrital ou dirigente da comunidade, ele deve pensar se pode haver um segundo serviço divino no período da tarde ou um serviço divino a seguir. Depois do primeiro serviço divino, vem o segundo serviço divino, mas tudo seguindo as regras sanitárias, também de desinfetação. O dirigente da comunidade assegura a criação de um plano de lotação para a sala de culto, incluindo a área do altar, bem como a sacristia e as salas de apoio. O plano de lotação deve ser aprovado pela direção nacional e tem de ser afixado dentro do edifício da igreja. Nos casos em que os lugares sentados na igreja sejam ocupados por participante do serviço divino que viva em comunhão doméstica, não será necessário manter a distância de segurança.
O que quer dizer isto? Por exemplo, um casal com seus filhos, eles vivem na mesma casa. Eles não precisam o distanciamento dentro da comunidade. Uma vez que o dirigente conhece, então eles podem sentar no mesmo lugar, esta família, porque todos eles se conhecem, estão protegidos, vieram no mesmo carro e eles vivem junto. Sei que também eles estão me entender em casa. Os lugares sentados que não devam ser ocupados têm de ser identificados de forma correspondente, com um X, pelo menos para que ninguém ocupa aquele lugar. Nos horários previstos para os serviços divinos, as portas de entrada da igreja claramente identificáveis deverão estar abertas para evitar que quem acede tenha de tocar nos puxadores ou maçanetas. Isso tudo estou a falar antes do serviço divino, para os irmãos que preparam o serviço divino. Quer dizer, quando eles estão a preparar, devem deixar todas as portas abertas. Já não pode fechar mais as portas, porque senão cada um vai tocar na porta e cada um vai abrir, cada um vai fechar. Então, para evitar tudo isto, todas as portas estão abertas, todas as janelas estão abertas para deixar a ventilação e circular dentro da sala. Devem afixar-se em sítios bem visíveis cartazes a lembrar as regras de higiene e de distanciamento. Anexo isso nós podemos fazer também, ou talvez também temos aqueles panfletos que são da saúde, que podemos colocar, por exemplo, lavar as mãos constantemente, fixar essas coisas todas dentro das nossas comunidades. Lavar e desinfetar as mãos. É já uma música a nível do mundo. E como isso vai ter na comunidade? A comunidade irá disponibilizar desinfetantes e respectivos dispensadores à entrada da igreja e na sacristia, tal como eu encontrei aqui na comunidade de Quilambaquiás, um balde com torneira, com água e sabão, lavar corretamente as mãos antes de entrar na comunidade. Junto dos lavatórios, nas casas de banho e na sacristia, devem existir dispensadores de sabonete, ou seja, sabão azul, para lavar as mãos e toalhetes de papel suficientes. Não colocar toalhas nos quartos de banho, mas sim os papéis, essas toalhas de mãos que nós podemos limpar, que são descartáveis e ser lançado no lugar próprio para o lixo. Também nas comunidades, quer dizer que cada comunidade pode ver alguns irmãos que são também maduros na saúde, que ficam ali como socorristas, porque temos que pensar se, por exemplo, surgir uma situação desta, um irmão vai cair naquela situação e manifestar essa doença, como nós podemos fazer? Então, há necessidade de todas as comunidades ter socorristas que estão prevenidos para questões de emergência. Aliás, já na semana passada nós tivemos uma reunião no governo. O governo ele vai trabalhar também na formação para essas pessoas, os socorristas. E quando vão chegar nos municípios, é bom sempre que o dirigente da comunidade vai enviar lá alguns irmãos para poder aprender como fazer os primeiros socorros. Lotação máxima e procedimento para participantes pertencentes aos grupos de risco. Como eu já dizia antes, aos ministros e membros das comunidades que, segundo as indicações das entidades sanitárias, pertence a um grupo de risco, deve recomendar-se expressamente que fique em casa e que continue
a assistir a um serviço divino central por videotransmissão ou telefone. Quem sofre de diabetes, quem sofre de atenção, de tuberculose, todas essas doenças que são mais perigosas com o vírus de Covid-19, devem ficar nas suas casas para evitar o risco, e ali nós estamos presentes para podermos ajudar que os irmãos tenham a possibilidade de assistir o serviço divino através da videotransmissão ou telefone. Realização de serviços divinos nas comunidades. Serviço divino de preparação organizacional. Os elementos destacados para o serviço de preparação organizacional têm as seguintes funções. Isto deve ser muito bem explicado. Eu estou a fazer apenas uma abertura, mas, queridos apóstolos, queridos bispos, ministros distritais, vós tendes também essa tarefa de poder ainda falar muito sobre isto. Por exemplo, o uso das máscaras de proteção para a boca e nariz. Informar os socorristas no caso de ocorrer uma situação de emergência médica. Quer dizer, todos os irmãos devem usar a máscara durante o serviço divino. Limpar, colocar e encher os cálices da Santa Ceia com a máscara de proteção para a boca e nariz colocadas e luvas calçadas. Para quem vai tratar dos cálices e da Santa Ceia, ele deve tratar isso com as máscaras, com as luvas calçadas, para não contaminar também a Santa Ceia. O dirigente da comunidade assegura a realização do serviço de preparação organizacional antes, durante e depois do serviço divino, nomeadamente dos membros da comunidade, e ele deve capacitar também aos membros. Antes do serviço divino, como é que está a nossa preparação, como já ouvimos, e depois recebemos, os irmãos vão ocupar os lugares com distanciamento, eles já lavaram as mãos e estão munidos com as máscaras dentro da comunidade. Depois do serviço divino, deixa primeiro que o oficiante vai sair para a sacristia, e depois também o último banco ali atrás começa a sair, sempre a respeitar a distância de segurança. Máscara de proteção para a boca e nariz por decisão do governo. Enquanto o governo mantiver a obrigatoriedade de usar, ou seja, do uso da máscara de proteção para a boca e nariz em recintos fechados de acesso público, lojas ou transportes públicos, esta forma de proteção também deve ser cumprida pelos participantes do serviço divino. Por esse motivo, só pode entrar-se na igreja para participar num serviço divino usando uma máscara de proteção para a boca e nariz. Sei que todo mundo está a ouvir. E agora vamos na parte da liturgia, especialmente para os ministros. Os serviços divinos serão celebrados no enquadramento da liturgia. Por enquanto, os coros e os cantores solistas estarão dispensados. Quer dizer, daqui para diante, ainda o coro não pode entoar durante o serviço divino. Estão ainda dispensados. Com exceção de instrumentos de sopro, poderão atuar pequenos grupos de instrumentalistas compostos por um número não superior a 4 elementos e respeitando a distância de segurança. Para evitar a propagação
de gotículas de saliva ao cantar, ninguém cantará durante o serviço divino e também não se distribuem inários. Pouco antes de o serviço divino começar, os ministros cuidam da higienização das mãos e juntam-se num local adequado para poder orar junto, respeitando as regras de distanciamento. Quer dizer, para o ministro que vai oficiar o serviço divino e o conservador, também aqueles ministros que vão distribuir a Santa Ceia. Quando vem de casa, tem a sua máscara que ele estava a usar, a sua máscara, e quando chega na sacristia, deve tirar esta máscara que trouxe de casa para colocar no seu bolso. E lá na sacristia encontra uma outra máscara que vai ser usada durante o serviço divino. E lá na sacristia estão a lavar bem as mãos. Lá na sacristia também não deve haver muitos ministros. Uma sacristia, como aqui no Quilambaquiache, só pode ser o oficiante e o co-oficiante. E mais nada, por causa do distanciamento. Não pode haver mais de 4, de 5, só como palanca temos uma grande sacristia, ali pode ficar mais 2 ministros que vão secundar o oficiante. E quando sai da sacristia para o serviço divino, então estão todos com as mãos bem lavadas e todos bem protegidos com essas máscaras que vão servir com ele. Pouco antes do serviço divino começar, os ministros cuidam da higienização das mãos e juntam-se num local adequado para poderem orar juntos, respeitando as regras da distância de segurança. O oficiante designa os ministros que irão dar a Santa Ceia. Cada ministro que dê as hóstias aos irmãos e irmãs deve ter um cálice próprio. Quer dizer, nesse sentido, o sacerdote João já sabe que este aqui é o cálice dele, onde ele vai servir a Santa Ceia. E aqui também o sacerdote Fernando, que está sentado do lado a outro, sabe que este é o cálice que eu vou servir. E o oficiante também tem o seu cálice aqui, onde ele vai servir a si e como ele também vai servir aos outros. Na celebração da Santa Ceia, depois da absolvição e da oração sacrificial, o oficiante pede que os irmãos e irmãs na comunidade se sentem. Antes da consagração da Santa Ceia, o oficiante pede que a comunidade fique sentado. Eu vou abreviar aqui por causa do tempo. E o oficiante, junto os que vão distribuir a Santa Ceia, eles vão para um tempinho na sacristia, onde vão lavar novamente as mãos e vão chegar agora no altar. O oficiante, para a consagração da Santa Ceia, deve saber também como é que se deve colocar a máscara. Não podemos pegar a máscara aqui à frente e colocar de qualquer forma. E sempre tem uma forma de colocar a máscara, conforme eu estou aqui a segurar, colocar a máscara, puxar aqui um pouco embaixo e depois endireitar aqui no nariz. Os cálices da Santa Ceia devem ser colocados no altar de modo que fique salvaguardada uma distância de segurança mínima de 1,5 metros
do oficiante. O altar aqui é muito pequeno, não temos 1 metro, quer dizer, mais ou menos 1,5 metros, o distanciamento com os cálices. Durante a consagração da Santa Ceia, é necessário salvaguardar que o oficiante mantenha essa distância de segurança dos cálices e que não fale virado para os cálices. Pode ser que os cálices estão aqui e quando o oficiante quer consagrar a Santa Ceia, ele não pode consagrar desta forma, a olhar para a Santa Ceia. Então, que ele pode dirigir as suas mãos, mas ele está a olhar neste lado, para consagrar a Santa Ceia. Se estão também deste lado, então ele dirige as mãos e ele consagra a Santa Ceia, dirige, a boca não pode ir em contato com os cálices. A ministração da Santa Ceia aos ministros e aos membros da comunidade será realizada mantendo a distância de segurança mínima, dadas as condições descritas no ponto 3.2. Os ministros usarão uma máscara de proteção para não ser contaminado. Pronunciará as palavras de ministração depois de ele próprio ter ingerido a Santa Ceia. Como é que o ministro vai tomar a Santa Ceia? Depois de consagrar a Santa Ceia, aqui está o cálice do oficiante. Então já está destapada, o cálice já está destapada, como veja. Então eu oficiei o serviço divino, quero tomar a Santa Ceia, eu vou buscando a Santa Ceia com a mão esquerda, o corpo e sangue de Jesus dados para ti, com poucas palavras. Já tenho a máscara, desculpa. Aqui a máscara. Então, tenho que levantar um pouco aqui embaixo para introduzir a Santa Ceia. E depois, se vou receber aquela oração, já tomei a Santa Ceia, depois se eu cruzar as mãos, se aqui já tem o vírus, então o vírus vai contaminar a mão direita. Então já a oração de graça, depois da Santa Ceia, o ministro pode orar depois com as mãos aqui estendidas no ar, aquele instante para que ele está a comer a Santa Ceia. Depois, como a mão esquerda é que serviu para ele próprio a Santa Ceia, é com a mão esquerda, então o ministro agora coloca de novo a máscara. Depois dele receber a Santa Ceia, ele coloca de novo a máscara e vai agora pegar com a mão esquerda o cálice e depois vai, amado sacerdote, desculpa, vai dar o corpo e sangue de Jesus para o ministro, com aquele distanciamento. Mas o corpo e sangue de Jesus dados para ti, não se pode tocar como de hábito a mão para chegar até, tem que deixar um bocadinho assim o corpo e sangue de Jesus dados para ti, então deixar cair a Santa Ceia nas mãos do oficiante. O oficiante também vai comer com a mão esquerda, então vais comer agora com a mão esquerda, sim, porque com esta mão você vai servir com ele. Mas, em todo caso, depois de ele tomar a Santa Ceia, depois de tomar a Santa Ceia, atrás, pode ser, ou no bolso do oficiante, um pouco de álcool gel, que vai desinfetar rapidamente as mãos para dar a continuidade de distribuir a Santa Ceia aos irmãos. Também os irmãos que venham para receber a Santa Ceia, na mesma devem respeitar a distância de segurança. E se puder também os irmãos que têm o seu álcool gel lá na cadeira, antes de vir receber a Santa Ceia, também podem higienizar as suas mãos. E se um que está de lado, ele não tiver álcool, também podemos partilhar com o outro para poder também higienizar as mãos e que nós todos vamos receber a Santa Ceia com
segurança. Só, queridos irmãos, tem outras coisas que são para pré-escola dominical, despedidas, realização de atos como santo selamento, santo acto de batismo, ordenações, incumbência. Nós, na conferência que tivemos, pensamos ainda de não realizar nenhum acto. Vamos esperar pelo menos mais 2 meses. Nesse tempo que nós vamos começar, primeiramente só para ver as coisas presenciais, como é que vamos realizar os serviços divinos presenciais com a Santa Ceia, menos todos os actos, até quando nós vamos ser mais informados com a realidade, se podemos começar com selamento, batismo. Amados irmãos e irmãs, precisamos que vamos ainda manter pelo menos 2 ou 3 meses até que a situação vai se normalizar e voltaremos a podermos nos ocupar sobre essa situação. Quando tiverdes também perguntas, os vossos apóstolos estão convosco nas províncias, os bispos têm essa matéria e eles poderão também vos transmitir de tudo o resto para que possam realizar corretamente o serviço divino. Muito obrigado. E agora tem um vídeo virtual que o coro preparou, que vai seguir ao fim desse serviço divino. Muito obrigado, queridos irmãos, irmãs, adeus e até a próxima. Nós iremos nos encontrar com a ajuda de Deus. Desejo tudo de bom para vós. Adeus.